Olá! Estão-me a ouvir todos? Ok, pronto. Peço desculpa pela demora, mas vamos começar a nossa aulinha. Já estou a ver que estão aqui 27 pessoas. Olá a todos. Ora, como isto é uma aula hoje de algumas surpresas, tive que estar aqui a preparar, porque hoje vamos então, depois da aula terminar, fazer aqui uma pequena experiência para ver como é que a coisa corre. Entretanto, vamos começar, que é para não perdermos mais tempo. Ora, a aulinha hoje está preparada para os regimes alimentares dos animais. Ora, vocês, eu não vou dar o capítulo, porque agora temos que nos dividir em quinzena, portanto não dá para estarmos a falar de tudo ao mesmo tempo. Olá a todos, pronto, o professor está a fazer. E então vamos dividir hoje o quê? Os regimes alimentares e as adaptações que os animais tiveram que fazer para esses mesmos regimes, e o comportamento dos animais deixamos depois para o fim, ou se tivermos tempo, olha, damos tudo e para a próxima semana logo vemos o que é que fazemos, nem que seja só um cauta ou um jogo assim para a correção das atividades, alguns assim. Ora, eu agora estou só aqui com um problema que é a nível da latência. Deixa-me só verificar aqui uma coisa. Duarte, a latência está. É que esqueci-me de pôr o coisa da latência, está muito mal. Não? Nós estamos a monitorizar agora, se houver algum problema aqui, para aí. Não, já não minutos. Não? 30 segundos. É? Sim. Pronto, ok. Se houver algum problema, nós estamos a monitorizar. Está bem. Pronto, o professor está de volta, peço desculpa pela interrupção e vamos então avançar. Ora, meus amigos, já desde o quarto ano que vocês já tiveram a trabalhar sobre regimes alimentares dos animais, mas hoje vamos investigar um bocadinho mais. Portanto, os três grandes regimes alimentares, já toda a gente sabe, já fartaram-se de falar nisso no primeiro ciclo, e são eles, quem sabe, os três grandes. Vamos lá ver, pessoal. Espero que não haja aqui algum problema de demora. Já sabem que isto tem sempre aqui um delay. Exatamente. Ora, a Leonor já respondeu. Carnívoro, herbívoro e omnívoro foi logo aí a primeira a responder. Muito bem, sim senhora. Mas, se calhar aquilo que vocês não sabem e que é a grande novidade é que muitas vezes, o que é que nós, a ciências, temos estado sempre a falar de adaptações que os animais tiveram que fazer para poder sobreviver. Aliás, o professor fala sempre na raposa, que é o exemplo mais comum, mas nós nas nossas aulas já falámos da forma como os animais se têm que adaptar por vezes, e os seres humanos são uma dessas condicionantes, porque estamos a ocupar aos poucos e poucos e intrometer-nos. Aliás, cá está, esta situação toda com que nós nos estamos a deparar este ano, e estarmos encerrados em casa, vem justamente do facto dos seres humanos estarem a meter-se no ambiente selvagem, a fazermos interações com os seres vivos que habitam de forma selvagem. Portanto, o mercado na China,
onde tudo começou, o coronavírus é um exemplo disso. E então os animais fazem tudo o que necessitam para poder sobreviver, até adaptar o seu próprio regime alimentar. Por exemplo, a raposa é um animal, exemplo disso, ela tanto pode balancear o seu regime alimentar mais para a fruta em determinada altura do ano, para outro tipo de seres vivos, portanto faz aqui um equilíbrio da sua emenda de forma a assegurar a sua sobrevivência. Exatamente. Mas os três grandes regimes alimentares são esses que vocês referiram e muito bem. Ora, hoje vamos dar então características próprias de cada um destes regimes alimentares e que vocês já têm visto tanto no vosso manual e no vosso livro. Ora, primeiro grande regime alimentar são os animais carnívoros, ou seja, que se alimentam de carne somente. E dentro dos animais carnívoros, e é uma coisa que por vezes não é falada no quarto ano a estudo do meio, nós podemos encontrar seres vivos que se alimentam de diferentes tipos de carne, não é? Por exemplo, nós temos, no caso nos animais marinhos, animais que se alimentam de peixe. Temos no caso dos animais que se alimentam de insetos e têm os seus corpos transformados para esse próprio regime alimentar. Temos também depois tanto já falámos nos insetívoros, exatamente nos insetívoros, e depois temos aqueles animais, e era isso que estava a faltar ao professor, que se alimentam dos cadáveres que aparecem dos outros, deixados por outros animais carnívoros, como o exemplo do abutre que nós temos na natureza. Portanto, são animais que deixam os primeiros animais carnívoros fazerem a sua refeição e a partir daí, quando as suas carcaças são abandonadas, eles aproveitam para se alimentarem. Portanto, dentro dos animais carnívoros, meus amigos, nós temos exatamente estas três condicionantes. Não sei se vocês querem referir alguma coisa ou colocar alguma dúvida aí no chat que queiram esclarecer, mas digam, penso que nos animais carnívoros acho que já apanhámos aqui o essencial. Se têm alguma dúvida a colocar, coloquem agora, se faz favor. Pronto, deixem lá as interações uns com os outros agora no chat e estejam mais atentos ao que o professor está a dizer. O que vale é que vocês depois no YouTube podem meter isto tudo para trás e reverem a matéria. Ora, então podemos passar para os animais herbívoros. Então, quem é que sabe de que formas diferentes é que os animais herbívoros se podem alimentar? Sugestões. Todos se alimentam da mesma forma? Existem formas diferentes? Digam lá. O que é que vocês acham? Olha, os meninos que estão no chat depois portam-se mal, não levam com o caute. É o castigo que eu tenho, que é a parte divertida da aula de hoje. Não há caute depois para ninguém. Então vá. Exemplos de animais herbívoros. Formas diferentes dos animais herbívoros se alimentarem. Bora lá. Então vá, quais? Ruminam, exatamente, os ruminantes primeiros, portanto, exatamente, aqueles que se alimentam de ervas, essencialmente, e depois o Lucas disse muito bem aqui no comentário, aqueles que se alimentam de frutas, que são os animais frugívoros,
e aqueles que se alimentam depois esqueceram-se só deste, frutos e bagas, exatamente, esqueceram-se das sementes, aqueles que se alimentam de sementes, que são os granívoros, sementes ou grãos, não é? Exatamente, não são grabívoros, são granívoros, com N, exatamente, muito bem. Ora, depois temos aqueles que conseguem equilibrar o seu regime alimentar, como o homem, por exemplo, e faz um regime omnívoro, ou seja, a sua alimentação é baseada em todas estas coisas que nós estivemos a fazer e temos adaptações no nosso corpo para isso. Portanto, resumindo, meus amigos, e pegando naquilo que o professor vos enviou na última sessão para trabalho, nós temos aqui, nos regimes alimentares, 4 grandes questões para nós debatermos. Temos aqui quais são os regimes alimentares dos animais. Temos, em segundo lugar, quais as adaptações que as aves têm para fazer a obtenção do seu alimento, as adaptações que esses mesmos animais tiveram que fazer e a forma como eles se comportam quando se alimentam. Ora, o que é que define então a palavra regime alimentar? Portanto, o regime alimentar é, como diz aqui, um conjunto de alimentos pelo qual o animal normalmente consome. Ora, meus amigos, o que é que tem acontecido então ultimamente e que põe em causa isto que aqui está, ou seja, o regime alimentar dos animais? Porque é que os animais têm tido dificuldade ultimamente em obter o seu alimento, na vossa opinião? O que é que vocês acham acerca disto? Quem tem sido o principal causador deste desequilíbrio no regime alimentar dos restantes seres vivos? Ora, entretanto, o professor vai por aqui também para acompanhar o vosso multimédia, por aqui no canal, que é para ver o chat à medida que vocês vão falando, assim é mais fácil. Exatamente. Ora, cá está. Pronto. Assim já não estou dependente do chat, já vejo o que vocês... Os fogos florestais, muito bem, os seres humanos, é verdade. Através dos fogos, através da destruição dos ambientes naturais na natureza, etc. Portanto, concordo convosco quando vocês dizem, efetivamente, que o homem é o grande problema na natureza. Muito bem. Então, em termos de regimes alimentares, cá está tudo o que vocês disseram. Temos os animais carnívoros que se alimentam principalmente de outros animais, de outros animais. Depois temos os herbívoros que consomem alimentos de origem vegetal e temos os omnívoros que consomem alimentos variados de origem animal e vegetal. Estas são os três principais regimes. Agora, dentro de cada um destes regimes, nós temos adaptações específicas de cada animal ao seu regime alimentar. Temos, por exemplo, dentro dos carnívoros, os animais que são insetívoros, como o camaleão, cá está, que uma das adaptações que tem a este regime alimentar, para além da sua dentição, é utilizar como forma de caça a sua língua extremamente comprida, com uma substância pegajosa que agarra as suas presas. Temos os piscívoros, como a lontra, que se alimentam de peixe. Vimos também no outro dia, no caso do urso e do salmão, tivemos a falar dele. E depois temos os frugívoros, como exemplo o pica-pau ou o morcego, que é outro animal extremamente interessante. Estes animais frugívoros, nós já tínhamos falado neles nas aulas de ciências, que fazem uma coisa espetacular. Em relação às plantas, eles contribuem para espalharem as plantas pelos sítios mais remotos, ou seja, fazem a disseminação, a dispersão das sementes por todo o lado.
De que forma é que vocês acham que estes animais, os frugívoros e os granívoros, por exemplo, fazem a dispersão das sementes? Porquê é que isto acontece? É através do quê? Exato, o morcego trouxe o Covid. Sabes porquê, Duarte? É porque as doenças, o morcego tem a capacidade de eliminar os vírus através das fezes, coisas que os seres humanos não têm, infelizmente. Mas sim, mas o morcego, para além de ter essa capacidade, também tem a capacidade de espalhar as sementes das plantas. Porquê? Boa, Rafa, é isso mesmo. É através das suas fezes, dos seus excrementos. Ou seja, estes animais, quando fazem a digestão ou dos frutos que comem ou das sementes, não é? Que utilizam na sua alimentação, podem servir para dispersar essas plantas por todo o sítio. Por exemplo, está justificado, em certa parte, como é que nas ilhas desertas aparecem por vezes plantas, podem ser dispersadas por estes animais. Muito bem, seguindo em frente então, já vimos aqui estes 4 regimes específicos dos carnívoros. Vamos então agora ver adaptações que estes animais tiveram que fazer, adaptações específicas que estes animais tiveram que fazer aos seus regimes alimentares. Ora, começando nas aves, nós já tínhamos falado nas aulas de apoio, pelo menos houve alguém que já tinha perguntado sobre esta situação. E em que partes do corpo das aves é que vocês acham que vão existir adaptações específicas para o seu regime alimentar? Porque, como vocês devem calcular, existem aves que são carnívoras e existem aves que podem ser, por exemplo, herbívoras, outras que podem ser granívoras, outras que podem ser frugívoras. Portanto, quais é que vocês acham que são as adaptações e quais os órgãos que sofrem, que existem diferenças, têm diferenças nestes animais, essencialmente? Muito bem. Sim, senhora. Patas e bicos. Portanto, os bicos e as patas das aves estão adaptados aos seus regimes alimentares, cada um especificamente. Ora, pegando, por exemplo, nos primeiros animais que nos aparecem, as carnívoras, quem é que daí sabe dar um exemplo de uma ave que seja carnívora? Muito bem, a águia. Portanto, bem escolhido, porque é realmente um animal pela qual eu tenho bastante consideração, ou não fosse o professor benfiquista, mas sendo uma ave carnívora, pronto, para vocês não me estarem a acusar de ser tendencioso, o professor até vai escolher o mocho, por exemplo, que também é uma ave carnívora. Então, eu não sei se vocês já alguma vez viram o que é que acontece quando uma ave carnívora faz uma aproximação à sua presa. Na vossa opinião,
o que é que vocês acham que têm que ser características essenciais numa ave carnívora? Portanto, em termos do seu alimento, já sabemos que ela se alimenta de carne. O que é que tem que características têm que existir para esse animal ser considerado, essa ave, ser considerada uma ave carnívora? Muito bem. Ora, se vocês tiverem atenção ao vídeo que o professor partilhou convosco esta semana, aliás, até vou buscá-los aqui, tenho aqui já um metido, exatamente. Se vocês repararem no vídeo que eu vos dei e facultei, temos aqui as dentições, pronto. Já vamos ver isto antes de avançar, que também é importante. Nós passámos esta parte e é importante, o professor esqueceu-se das dentições. Aliás, então antes de irmos para essas características da ave, o professor agora com os nervos esqueceu-se aqui de uma situação bastante importante, que é dentição. Portanto, vocês no 4º ano também tiveram a ver os diversos tipos de dentes que nós temos. Portanto, para uma dentição de ser completa, o que é que vocês acham que uma dentição completa, que tipos de dentes é que deve ter? Quantos tipos de dentes é que tem uma dentição completa? Portanto, para já pressupõe a existência de uma dentição, uma primeira dentição, no caso dos seres humanos, dentição de leite, mas pronto, isso depois já vamos falar especificamente dos seres humanos. Mas para ser uma dentição completa, o que é que tem que existir? Ora, já tem 3 tipos: caninos, molares e incisivos. E agora o professor deixa-vos a pista. Já que nós já estivemos a falar dos regimes alimentares, portanto, vamos rever aqui um bocadinho a função de cada um dos tipos de dentes. Portanto, vocês falaram em incisivos, caninos e molares. Quais são as funções de cada um deles, na vossa opinião? Os caninos servem para quê? Os incisivos servem para quê? E os molares, quais são as suas funções? Exato, caninos, rasgar a carne, muito bem. Mais molares, triturar, sim, muito bem. E incisivos? Para cortar. Então temos aqui as 3 funções: incisivos, cortar; caninos, rasgar; pré-molares e molares, a função é triturar. Porque é que nós temos que falar isto antes de irmos para as adaptações que os animais fizeram ao seu regime alimentar? Porque é importante saber estas informações, porque existem regimes alimentares que não vão necessitar de determinados tipos de dentes e nós depois já vamos falar nisso com certeza. Ora, mais para a frente. Então, vamos avançar
para adaptação das aves novamente. Portanto, aquilo que nós estávamos a debater. Estávamos na águia e no caso da águia nós temos então aqui este exemplo. Vocês tinham no vosso vídeo aves carnívoras, sim. Alguma coisa, Eduardo? Não, era o rato. Ok. Bem, na ave carnívora nós temos então, vocês já tinham dito e muito bem, algumas adaptações que este animal teve que fazer. Não sei se vocês já alguma vez viram uma águia a capturar a sua presa. Querem ver? Vocês não ficam mal dispostos? Ok, então vamos embora. Quem for sensível não vê. Ora, o professor meteu aqui então a águia a capturar um rato em alta definição. Portanto, nós temos aqui, vou tirar o som, que é para vocês não estarem a ouvir. Portanto, isto é em slow motion. Reparem. Para já, onde é que a águia está quando o vídeo começa? Vamos ver. Mesmo de início. Onde é que ela está? Exatamente. E lança-se depois pelo ar. Portanto, há aqui uma característica dos animais, das aves carnívoras, que está bastante desenvolvida. Na vossa opinião, o que é que vocês acham que é esta característica? Qual é a característica específica destes animais? Tem uma boa quê? Exatamente, muito bem. Uma boa visão. Aliás, elas conseguem ver a uma grande distância e elas, quando se lançam, têm um sentido de localização espetacular. Elas têm praticamente quase a certeza absoluta. É como se funciona como um GPS, os seus sentidos. Elas sabem precisamente a localização exata da sua presa e é muito difícil, por vezes, fugir. Ora, vamos continuar a ver então mais características. Ora, ela lança-se, portanto já viu a sua presa, não é? Já está definido o alvo. E agora, o que é que o pequeno ratinho tenta fazer depois quando se vê ameaçado pela águia? Tenta fugir. Aqui aparece uma aranha. Cá está. É isto que eu queria que vocês vissem. Reparem. O ratinho a fugir. Tentar escapar. Neste momento a águia
já está pronta para atacar. Qual é a primeira coisa que a águia faz quando chega ao pé do ratinho? Aterra por acaso, Maria, aterra porque o ratinho conseguiu escapar, conseguiu fugir. Mas se ele não tivesse conseguido fugir, vocês vão de reparar que a águia abre logo automaticamente as suas garras. É ou não é? Tentem encurralar e se por acaso ela tiver a certeza que já não falha, fecha as garras e o ratinho já não sai. Aliás, eu tenho aqui outra imagem que tinha visto. Deixa lá ver se ela consegue aqui capturar. Vamos ver. Eu acho que este ratinho consegue fugir. Ó. Estão a ver ali a garra? O professor tem aqui da coruja também. Este tem menos qualidade, mas dá para ver melhor. Olha, no caso da coruja, a mesma coisa. Também é um animal, exatamente com o mesmo regime alimentar da águia. Reparem como é que a coruja chega à sua vítima. Está ali o ratinho, automaticamente estende as suas garras, já está. Não falhou. Estão a ver? Não há hipótese de fuga. Então, meus amigos, principais características das garras dos animais carnívoros, das aves carnívoras. Vamos ver então. Ora, depois de vermos aqui o vídeo, vamos aqui buscar outra vez as características das nossas aves carnívoras. Primeiro, bico curvo e curto e curvo. E isto porque, tratando-se de aves carnívoras, elas necessitam desta característica principal. Porquê? Porque é que elas precisam de ter aqui o bico curvo e extremamente pontiagudo. E é isto que o professor não vos vai mostrar, como é óbvio. Para que é que isto serve? Exatamente, para rasgar. É isso mesmo. Serve para rasgar as suas presas. Depois, temos aqui características das aves carnívoras. As patas são extremamente fortes, bastante fortes, e as garras extremamente curvas e afiadas, de forma a quando se fecham, as presas já não terem hipótese de saírem do seu interior. Portanto, quando elas entram lá,
a águia e as outras aves carnívoras faz de tal forma pressão nas suas patas que o animal já não consegue de lá sair. Bem, acho que está aqui alguém a portar-se mal aí nos comentários. Afinal não, foi o professor que se enganou. Está tudo bem. Foi alguém que utilizou a palavra matar. E ele bloqueia logo, já percebi o que é que foi. Ok, vamos então passar às nossas aves aquáticas. As aves aquáticas têm uma adaptação bastante específica que lhes permite adaptar-se ao seu regime alimentar. E então, no caso das aves aquáticas, qual é a sua principal adaptação para capturar o seu alimento? Provavelmente está ligado também, de certa forma, à sua locomoção, que elas também utilizam isso para se movimentar dentro d'água. Então, o que é que vocês acham? Também pode ser o bico, Teresa, mas já vamos lá. Essa não é a principal, mas pode estar relacionada também. Pois é, toda a gente diz o bico, não é? Tem sim senhora, bico com lamelas, muito bem. Mas este tipo de aves aquáticas está adaptada, por exemplo, aos rios. São animais que se alimentam por vezes de, de pequenos animais que existem na água, e este tipo de bicos funciona justamente como uma forma delas filtrarem tudo o que está no lodo dos rios. Isto é uma ave aquática de ambiente de rio. Geralmente as suas patas também estão adaptadas ao seu regime alimentar. Depois temos aqui uma característica, que foi aquilo que faltou dizer, a nível das patas, que são exatamente as membranas interdigitais. Tanto que nós já tínhamos falado nelas na locomoção, mas que também lhes permite, por exemplo, às gaivotas procurar o seu alimento. Depois, temos aqui, a nível dos bicos dos animais, aqui no vosso livro não fala, mas o professor vai-vos mostrar, por exemplo, o pelicano. O pelicano é uma ave marinha muito curiosa, porque, não sei se vocês sabem o que é que o pelicano faz, digam lá. Ora, as lamelas estava aqui a ver o chat, foi por isso que o professor perdeu aqui mais um bocadinho. Vocês estavam a perguntar sobre o que eram as lamelas, não é? No bico do flamingo.
Portanto, são pequenos filamentos que existem no seu interior e funcionam em certa parte como filtro. Por exemplo, não sei se vocês já viram, o lodo do rio não é portanto, não é uma coisa assim muito limpinha. O lodo pressupõe um tipo de lama. Então elas têm. O que é que o seu bico faz? Anda ali esqueço-me da palavra. A revolver o fundo à procura ou de moluscos ou de pequenos seres vivos que possam servir de seu alimento. Portanto, estas lamelas funcionam em certa parte como um pequeno filtro que o bico do animal tem para não deixar entrar tudo o que não deve, não é? Estão a perceber? Bem, mas agora voltando então ao nosso pelicano. Eu vou manter aqui então as dúvidas, aqui o nosso PowerPoint e vou novamente ao YouTube mostrar-vos o pelicano quando se atira para a água, que é muito giro. E vocês depois vão-me dizer qual é a adaptação que este animal tem ao seu regime alimentar, que é piscívoro, como é óbvio. Então vamos ver. Ele às vezes engana-se aqui. Ora, vamos pôr peixe. Vamos ver se aparece aqui algum. Pronto, tem aqui alguns enganos. O professor queria-vos mostrar ele a lançar-se em pleno oceano para ir buscar os peixes, mas não vos aparece. O professor estava aqui a ver. Está aqui. Vamos lá ver. Estão a ver? Eles têm estes bicos aqui compridos e têm uma bolsa no seu bico. Porquê é que será que eles têm esta bolsa? Serve para quê, na vossa opinião? Não sei se vocês já viram algum deles a atirar-se ao meio do oceano. Permite-lhes ter uma grande quantidade de quê? Pois, exatamente. É isso mesmo. É mesmo isso, David. Exatamente. Portanto, os peixes ficam lá retidos no interior da sua bolsa. Portanto, ele usa o seu bico mais uma vez a favor do seu regime alimentar. Ora, depois temos as restantes aves, que nós já tínhamos visto, que na sua generalidade possuem um bico curto e grosso e, no caso da ave trepadora, patas com dois pares de dedos opostos funcionam como pequenos ganchos. Por exemplo, o pica-pau tem esta capacidade. E porquê é que vocês acham que a ave trepadora tem que ter, portanto, a nível da árvore granívora é o bico curto e grosso? Na ave trepadora, porquê é que eles têm que ter assim as patas com estas características? Dois pares de dedos opostos, portanto, para funcionarem, para os poderem prender. Caso do pica-pau. Porquê é que o pica-pau precisa de estar preso à árvore? Reparem no que é que ele está a fazer. Então, porque é que as patas do pica-pau são assim tão importantes nesta ave trepadora?
Exatamente, é isso mesmo, Iris, para não cair. Já viram que lhe permite estar no tronco da árvore a furar o seu corpo, a abanar de um lado para o outro, e olhem que não é com pouca força, porque ele está a furar a madeira e ele não cai. Portanto, é uma forma que ele tem de se poder equilibrar. Outra ave, outra trepadora que vocês também podem ter o exemplo é a do pelicano. Já que já temos aqui colegas nossos brasileiros, também têm a capacidade de estarem bem agarrados nos troncos das árvores. Não sei se me confirmam essa informação, mas acho que o pelicano também é um bom exemplo de uma ave que é trepadora. Muito bem, então principais características temos aqui todas as que nós tivemos agora aqui a debater. No caso da ave granívora, faltou só o bico é curto e grosso porque eles não têm tempo de trabalho. A única coisa que eles necessitam de fazer é ter o bico capacitado para ingerir as sementes, nada mais. Portanto, não necessitam de um bico muito desenvolvido para o seu regime alimentar. Ora, adaptações agora dos mamíferos à obtenção de alimento. Portanto, saímos agora do regime das aves, passamos para os mamíferos. E é aqui que entra então a informação relacionada com a dentição, que foi o que nós tivemos há pouco portanto, a falar. Portanto, a dentição dos mamíferos está adaptada aos seus regimes alimentares. Então, no caso dos carnívoros, meus amigos, o que é que vocês acham que é a principal característica dos animais que são carnívoros? Quais são os tipos de dentes que são considerados, não são essenciais, mas são aqueles que estão mais desenvolvidos nos animais carnívoros, daqueles três que vocês referiram, ou seja, caninos, incisivos, pré-molares e molares, na vossa opinião? Ora, eu vi aqui dois tipos de respostas, vi carnívoros vi caninos e molares. Essencialmente, estes dois vão ter um papel importante, mas os dentes caninos são aqueles que se sobressaem mais. E isto porquê? Porque, para além de terem uma dentição completa, os caninos são fortes e pontiagudos. Porque vocês viram há pouco qual é que era a função que os dentes caninos teriam. O que é que eles faziam? Rasgar. Então faz todo o sentido que esse tipo de dentes se esteja adaptado exatamente a um animal que seja carnívoro. Concordam comigo? Ora, outra característica dos carnívoros é terem as garras aguçadas e retráteis, ou seja, conseguirem fazer isto que nós vamos ver aqui na imagem, no vídeo que o professor selecionou para vocês verem. Ora, vamos manter aqui o vídeo, que é para ver se não perdemos. Ora, vamos por aqui.
Ora, então, principais características dos animais carnívoros. Temos aqui um videozinho que o professor selecionou de um leão que vai comer um peru de Natal. É a prenda que o Jardim Zoológico tem para oferecer aqui este leão. E então, eu vou deixar o som para vocês ouvirem aqui o que vai acontecer com o leão. Vejam lá. Portanto, isto é o peru do Natal. Reparem. Vejam lá se vocês conseguem ouvir. Portanto, vocês conseguem ter o leão a rasgar a carne perfeitamente e há um barulho que está de fundo. Parece que ele está a comer cereais do Choca-Pique, não é? Cada vez que nós comemos com leite frio. E vai ser essa, e eu vi aqui alguém a dizer, a função dos molares, neste caso. Porque o que é que este animal está a comer? Ou de ser vivo, que neste caso é uma ave, é um peru, e o peru tem ossos. Ora, esses mesmos ossos vão ser triturados por quem? Por que tipo de dentes? Já deste? Já recebeste? Exatamente, pelos molares. Ora, então, temos aqui a função dos molares, é triturar os ossos. Ora, então, no caso das garras, as garras têm que ser aguçadas e retráteis, porque estes animais, quando se lançam em perseguição das suas presas, têm que ter a certeza que as capturam. E então o que é que eles fazem? Exatamente assim. Portanto, lançam-se à presa, lançam-se as garras, é a mesma coisa que o gato. Porque é que o gato nos fere com tanta facilidade quando está a brincar connosco? Justamente por causa da característica que os felinos têm, que são garras aguçadas e retráteis. Portanto, eles têm esta facilidade porque ao retrair as suas garras, que saem depois, as suas patas, que saem depois as garras afiadas que estão no seu interior. Ora, passando para os animais herbívoros, já vão ter características completamente diferentes. São animais que se alimentam de ervas, por isso, ervas, fruta, ou sementes ou grãos, e por isso não vão ter já necessidade de ter que tipo de dentes? Caninos, Nica, exatamente, é isso mesmo, não têm caninos. Mas, se vocês repararem, aqui nos animais carnívoros, vocês têm a existência de molares, têm a existência dos caninos, lá está, altamente desenvolvidos, e aqui à frente, os incisivos. Portanto, se tem os três tipos de dentes, nós estamos a falar de uma dentição que é completa. Temos aqui, portanto, dentição completa. No caso dos herbívoros, como a Nica disse muito bem, eles não têm os caninos, ou então têm caninos muito reduzidos. Porquê? Porque eles não têm a necessidade de rasgar a carne. A única coisa que eles vão ter necessidade é de cortar as ervazinhas que eles estão a comer, e os seus molares têm que estar bastante desenvolvidos, que é para quê? Para poderem triturar bem as ervas, que vocês sabem, não é uma coisa muito fácil de ser mastigada. Aliás, os ruminantes têm que mastigar e mastigar e mastigar. Eles passam a vida a mastigar muito bem a erva que comem. Depois, se vocês repararem,
Na dentição destes animais existe aqui um espaço entre os molares e os incisivos. Estão a ver? Olha, aqui temos aqui um canino muito pouco desenvolvido. Aqui temos os incisivos bastante grandes e cortantes. E aqui nós temos praticamente os dentes molares. E há um espaço entre os incisivos e os molares. Que espaço é este? Se vocês já estudaram aqui esta história das dentições. Chama-se barra ou diastema. É o nome que tem este espaço entre os dentes molares e os dentes incisivos, que é especificamente, é uma característica própria dos animais que são herbívoros. Portanto, é uma característica única e exclusiva deste. Portanto, quando vocês olharem para um esqueleto de um animal onde existe este espaço entre os molares e os incisivos, vocês já têm a certeza. David, o professor teve a explicar há pouco, porque na precisão deles diz, não foi o David, foi o Samuel. Pronto, o David é que respondeu bem, exatamente. Bem, falta-nos então só ver os omnívoros e aparece um esqueleto humano, que é o nosso caso, como é óbvio. Temos dentição completa, todos os dentes estão desenvolvidos de modo idêntico. Ou seja, nós temos os caninos, que estão aqui, algures, estão aqui os molares, estão aqui os dentes incisivos. Temos uma dentição chamada de leite, uma pré-dentição de 20 dentes, que vai caindo à medida que os definitivos depois vão nascendo. Ora, estes dentes estão desenvolvidos de forma idêntica, porquê? Porque nós, como temos um regime alimentar bastante diversificado, fazemos uso dos 3 tipos de dentes. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de ficar sem eles. Daí os cuidados que nós devemos ter com os nossos dentes, ir ao dentista regularmente, lavar os dentes, não abusar do açúcar, porque isso depois, o facto de nós, e vocês depois no 6º ano vão dar isso, efetuarmos mastigarmos mal os alimentos, isso vai prejudicar a nossa digestão, fazendo um esforço suplementar no sistema digestivo, o que pode causar algumas complicações. Daí a necessidade muitas vezes das pessoas terem que meter as próteses dentárias, que é para poderem mastigar convenientemente os seus alimentos. É óbvio que não somos o único animal omnívoro, existe também o macaco, por exemplo, e todos eles vão ter então dentição completa. Portanto, o único animal que pode não ter uma dentição completa, e porque é que o professor diz pode? Porque podem aparecer dentes caninos, mas muito pouco desenvolvidos, são os animais herbívoros. Depois, dentro de cada um destes regimes alimentares, claro que podemos encontrar outras diferenças. Por exemplo, nos casos dos animais insetívoros, nós vamos ter dentes que são capazes de furar aquilo que dá resistência aos insetos. E que é o quê, meus amigos? Exatamente, e o porco, Joana, muito bem.
Ora, claro que depois, no meio disto tudo, nós temos outras alterações que podem existir no corpo dos animais, neste caso dos mamíferos, adequados ao seu regime alimentar. Lembro-me, por exemplo, e está no vosso livro referido, temos o exemplo da girafa, que é um exemplo comum. A girafa tem uma característica única entre os mamíferos. Qual é que é a característica típica da girafa e porque é que ela necessita de ter essa característica, na vossa opinião? Muito bem, estou a ver aqui no chat, a quitina, exatamente. Os animais insetívoros necessitam ter uma dentição adaptada para furar o revestimento de quitina. Espetáculo. 5 estrelas. É isso mesmo. Exatamente, pescoço alto porquê? Para chegar às ervas mais saborosas, diz a Maria. Muito bem, sim senhora. Portanto, é uma adaptação que este animal teve que fazer ao seu regime alimentar. Portanto, teve que desenvolver o pescoço de tal forma que consegue chegar ao topo das árvores. Não sei se vocês sabiam disso, mas ficam a saber, é relacionado uma adaptação, uma transformação que esse ser vivo teve que fazer para chegar, para adaptar-se ao seu regime alimentar. Depois, o vosso livro fala também, e muito bem, noutro animal extremamente curioso que tem um bico, tem um focinho muito pontiagudo e extremamente longo, que é o caso do papa-formigas. E o papa-formigas tem, temos aqui um género de papa-formigas. Ora, vejam lá, para que é que ele necessita de ter um bico tão comprido? Para chegar onde? Exatamente, David. Aos formigueiros, aliás, ele tem tipo uma cola na sua língua, portanto tem uma língua também extremamente comprida. Ele insere o focinho dentro do formigueiro, lança a língua e automaticamente as formigas ficam lá presas e é o seu regime alimentar. Portanto, trata-se de um animal insetivo. Não tem, lá está, ele não tem dentes. Não necessita, mas tem esta língua comprida e bastante pegajosa que lhe permite adaptar-se ao seu regime alimentar. Muito bem, Lucas, é isso mesmo. Depois, falta-nos então falar, o vosso livro fala também no rinoceronte, de ter o lábio musculado e pontiagudo. E no caso dos felinos, que nós já vimos, visão apurada, dentes caninos desenvolvidos, uma musculatura bastante desenvolvida quando se lança em perseguição, e nós vimos então isso na locomoção, e a locomoção e o regime alimentar estão de alguma forma também relacionadas, e é uma coisa que vocês vão verificar ao longo destas sessões, é que existe essa relação. Depois, só para terminar, o professor não faz, vamos já para o CAUT, deixamos o comportamento dos animais quando se alimentam para a próxima sessão, senão também não temos conteúdo para isto, está bem? Vamos ao CAUT?